Olá, sejam bem-vindos de volta, né? Bem-vindo, bem-vinda à nossa última unidade, unidade 4 da disciplina de planejamento visual. Espero que vocês fiquem com saudade dessa disciplina, né? Porque ela é super importante. Vocês vão utilizar o planejamento visual, gráfico, absolutamente, para o resto da vida de vocês, enquanto técnicos em design gráfico. Eu sou Fernanda Regueira, como você já sabe, e vamos começar a aula, né? A gente fala nessa unidade, nessa última unidade, sobre todas as etapas de um bom planejamento visual, de um bom planejamento desse projeto gráfico. Essas etapas incluem um orçamento, incluem o briefing, incluem um deadline, incluem especialmente um local, um ambiente, né, um objeto, digamos assim, um artefato, onde você vai adicionar essas informações. Se você é do grupo do digital, massa, faça todas as suas anotações digitais, seja em Google Docs, seja em outros sites, né? Eu coloquei nos destaques aí alguns sites que vocês podem utilizar para se organizar, para fazer um cronograma decente, né? Utilize esses deadlines. Agora, se você for uma pessoa mais de papelaria mesmo, de material físico, né? E usar papel, calendário, enfim, uma agendinha, também fica aí ao seu critério. O importante é não perder essas informações, ter essas informações organizadas, para que você possa sempre ir lá, tirar suas dúvidas e consultar isso, que é de suma importância para que você faça um trabalho decente, né? E aí a gente vai falar especialmente, abre tópico, vamos falar sobre o briefing. O briefing é uma das etapas absolutamente mais importantes. Eu também coloquei um modelo de briefing para você, né, nesse material complementar dessa unidade 4. Esse briefing ele pode ser respondido também digitalmente. Eu, particularmente, enquanto designer, utilizo muito um digital, né? Eu tenho um questionário, né, com várias perguntas. Algumas perguntas são abertas, outras perguntas são fechadas, né? E o cliente, depois de uma conversa que eu tenho com o cliente, porque só mandar esse briefing não é suficiente, tá? Eu tenho uma conversa com o cliente, que é uma conversa, um encontro que pode ser virtual ou não, ou ao vivo, né, a cores, presencialmente. Mas depois disso, depois de ter, inclusive, algumas informações, alguns insights nessa conversa, eu encaminho esse link com esse briefing para que ele possa responder de maneira tranquila. Então, inclusive, eu dou algumas orientações antes de começar a responder, né? Eu digo que ele separe um tempo para responder, né? Que não faça assim, tô aqui no trânsito, entre uma coisa e outra, tenho 10 minutinhos, vou responder esse briefing. Não vai dar certo. Também precisa do comprometimento do cliente. Eu preciso que ele pare, que ele respire, que ele pense na marca dele, né? Naquela marca, naquela identidade visual, naquele projeto que a gente, enquanto designer, está ali para fazer. Então, que ele possa responder com maturidade, né? Responder com consciência, porque a gente vai ler com muita responsabilidade também, a gente vai estar atento aos detalhes desse briefing, a todos os comentários que ele foi colocando ali. A gente vai fazer um match, né, vai adicionar com tudo que a gente conversou presencialmente numa reunião. E aí sim, esse documento é um documento que a gente acessa muito. Eu acesso bastante. É esse modelo que vocês estão aí. É o modelo que eu uso para a criação de identidade visual. Claro que existe um briefing para fazer uma coisa que a gente vai trocando umas perguntas ou outras, porque numa identidade visual talvez não tenha nenhuma necessidade de fazer determinadas perguntas. Então a gente vai adaptando esse briefing conforme as necessidades, mas ele basicamente é o meu briefing base lá, é o briefing básico que eu uso para ter as informações necessárias para criar um projeto. Então eu achei importante a gente falar sobre briefing em especial, porque é de suma importância. Não vai falar de boca, não vai falar de boca, sabe? De uma conversa que a gente teve e, mas nessa conversa você falou, para o cliente dar para trás, para o cliente dizer, não, eu não lembro de ter dito isso. Gente, é como ir ali e voltar. Então, serve também como um documento, como uma prova. Não estou dizendo que a gente vai colocar o cliente na justiça, talvez sim, mas não vamos começar, não vamos falar sobre isso aqui. Mas é um documento, uma prova, é aquele arquivo que você vai poder acessar, que você vai poder tirar suas dúvidas. Então, se o cliente for muito fluido, né, de hoje estou pensando nisso, mas amanhã já mudei de ideia, cara, eu já estou criando esse projeto
Minha identidade criativa, né, meu pensamento, meu fluxo de pensamento já está trabalhando conforme essa necessidade aqui, né? Então, não dá para mudar assim do dia para a noite sem ser conversado. Então, não abre mão disso, tá? Isso é o pontapé para que você possa começar qualquer projeto de design gráfico. Por isso que eu achei muito importante ainda bater nessa tecla. Bem, depois disso, a gente fala sobre prazos e organizações, né? E alguns tipos de organização. Precisa ter muito claro quais são os prazos e você precisa se organizar num cronograma desse projeto. Os prazos, que a gente também pode conhecer, né? Também pode falar como deadline. Então, qual a data da próxima reunião? Quando é que a gente vai entregar esse projeto final? Quando é que a gente vai entregar todos os arquivos fechados? A gente precisa colocar um tempo nesse cronograma também para a gente fazer alterações que sempre vão acontecer. Então, essa história dos prazos é uma necessidade nossa. Veja, se o cliente está dizendo, eu preciso disso para o final do mês, beleza, mas você precisa se organizar para que no final do mês você já esteja entregando os arquivos fechados. Mas para entregar os arquivos fechados, você precisa antes entregar um documento, né, o documento final, que ele vai estar pedindo ali as alterações. Depois que você fizer as alterações, você vai mostrar novamente, estando tudo ok, finalmente você vai conseguir entregar o produto final, sei lá, que o cliente vai imprimir, vai colocar nas redes sociais ou coisa do gênero. Então, você precisa se programar durante aquele mês. Se você pegou esse job no começo do mês, você precisa durante aquele mês todo se programar para separar, digamos assim, e dividir as suas etapas. Então, precisa ser organizado, gente. Precisa muito ser organizado. E, novamente, se você é da vibe do digital, que gosta de separar ali as datas, usar sites, usar aplicativos no celular, para que você seja alertado e você dividir as fases desse projeto, tudo bem. Se você é mais do material do físico, anota tudo isso, abre um calendário aí, faz um calendário com papel, com caneta e anota isso, se planeja, divide esse projeto em fases. Se é uma identidade visual, primeiro eu preciso criar o logo, né, a própria identidade. Se vai ter esse material complementar, papelaria, se vai ser materiais ou ícones, enfim, para o digital, você separa isso em fases, tá? E aí você separa semanas para isso e dias específicos para você criar determinada parte do projeto. Então, se organizar é uma etapa fundamental, né? Eu diria mais que uma etapa, tá? É uma característica essencial para um bom design, é ser organizado. Então, se você é desorganizado, tenta aí se movimentar, se exercita para que comece a organizar adequadamente. Só assim a gente vai conseguir entregar no prazo, só assim a gente consegue fidelizar aquele cliente, né? Fazer com que ele, inclusive, possa nos indicar para outras pessoas e a gente conseguir um pouco mais de jogo. Bem, depois disso, nesse processo de criação, a gente vem para o mood board, né, que é, digamos assim, o pontapé do projeto criativo de fato. Por que eu estou falando isso? Assim que a gente começa a entender do que é aquele projeto, qual é a problemática, né, qual é a problematização, o que a gente precisa fazer para chegar ao que o cliente está almejando, é um momento bastante criativo, a gente vai começar a se inspirar. E aí, nesse mood board, tem gente que prefere fazer uma pasta no celular, no computador, enfim, vai jogando imagens. Tem sites como, por exemplo, o próprio Pinterest, onde você vai colocando algumas coisinhas ali, né? Você vai separando algumas referências. Em algumas redes sociais, né, como o próprio Instagram, você pode salvar também em pastas. Mas o ideal nesse momento é que você possa olhar vários tipos de inspiração para fazer esse mood board, para fazer esse painel semântico. Qual é a ideia do mood board? Qual é a ideia desse painel semântico? É que toda vez que a gente olhe para esse painel, a gente consiga dizer assim, poxa, a inspiração é essa. Eu preciso, toda vez que eu olhar para isso aqui, eu preciso olhar e dizer, essa é a essência, é a atmosfera, é as cores, é a reação que eu quero causar quando o público-alvo, né, for entrar em contato com aquele projeto ali. Então, se for uma identidade visual, por exemplo, a gente vai fazer um logo, eu preciso olhar para aquele logo enquanto público final, então, enquanto público-alvo, e dizer, é isso que eu preciso, é isso que eu quero, é esse produto, é esse serviço, é esse profissional. Lembrando da unidade 1 e da unidade 2, né, onde a gente fez uma identidade visual para um psicólogo,
É essencial que quando o público-alvo, ou seja, o cliente, né, a pessoa que vai ser atendida pelo psicólogo, olhe para aquela identidade visual, ela sinta alguns valores que aquele psicólogo tem. Então, naquela marca, existia a história da confiança, do tempo de respiro, da transformação, enfim, que foram atingidos de maneira eficiente naquela identidade visual. Então, o mood board são várias referências, às vezes até textos mesmo, no qual a gente olha para aquilo ali e a gente está sempre inspirado e a gente consegue enxergar o que a marca, eu estou falando uma marca, uma criação de identidade visual, mas pode ser um cartaz, né, pode ser um banner, pode ser um panfleto, pode ser um filme, enfim, pode ser uma tipografia, pode ser um bocado de coisa. Mas quando eu olho para lá, faço o que eu vou fazer, tem isso aqui, sabe? Tem essa estética, tem esse tipo de recurso. Então eu trouxe 2 exemplos aí de mood board. Nem sempre os mood boards que a gente faz naturalmente são assim, tá? Nem sempre eles são desse jeito. Nem sempre eles são bonitos desse jeito e organizados, né? Os meus mesmo são bem assim, poluídos visualmente, né? Se a gente lembrar da andada passada, o discurso gráfico tá bem problemático nos meus mood boards. Porque esses mood boards que a gente vê na internet, né, que a gente vê no Pinterest, por exemplo, no Behance, eles são muito lindos, né? Tipo, tem umas coisas assim, foi parado para pensar, tipo, a galera gastou uma fase do projeto para fazer esses mood boards. E isso não tem nenhum problema, se você vai fazer isso, ótimo. Mas nem sempre é assim, né? Às vezes é um conjunto de imagens mesmo, a gente coloca determinadas tipografias, coloca uma caixinha com paleta de cores. Nesse mood board aí mesmo, do lado direito, a gente tem, né, a paleta de cores, a gente tem alguns elementos, né, tem até produtos mesmo, veja. Esse mood board aí poderia ser um mood board para fazer um cartaz, certo? Mas a gente tem até produtos aí que vão inspirar a gente a fazer isso. Então a gente tem materiais orgânicos, né? E embaixo tem palavras-chave que vão guiar a gente nesse processo criativo. Então, linhas claras, né? Shapes simples, né? Ou seja, formas simples, materiais naturais, cores naturais. Isso aí é que vai nos guiar. E veja, olhando para esse mood board, a gente consegue imaginar um cartaz que seja feito desse jeito. Eu consigo imaginar uma identidade visual. Eu consigo imaginar um cenário. Gente, eu consigo imaginar tanta coisa, porque está tão encaixadinho esse mood board que fica muito claro que tipo de estética a gente quer passar para o produto final. E eu nem sei qual vai ser o produto final, né? Para que esse mood board está sendo feito. Nesse outro mood board, esse outro a gente já tem uma poluiçãozinha visual maior, né? Que fica mais parecido aí com os que eu faço. Então a gente tem padrões, estéticas, a gente tem produtos, a gente tem paleta de cores, a gente tem fotografias, enfim, a gente tem mas muita coisa aí, bem interessante, para a gente se inspirar. Então, quando eu olho para isso aí, quando eu olho para esse mood board, eu tenho também plena certeza de que identidade visual é essa, né? Assim, qual vai ser o produto final? Estou falando de identidade visual o tempo todo, porque a gente, quando design gráfico, faz muito isso, né? Mas nem sempre se trata de uma identidade visual. Mas eu consigo imaginar que daí só vai sair alguma coisa retrô, certo? Inclusive tem aí, né, algumas palavras, né, vintage, enfim. Esse mood board eu gosto bastante também e é bastante inspirador. Bem, e aí a gente viu um pouco, se você não leu essa parte do e-book, vai lá, dá uma olhada sobre alguns processos de criação. Existem vários processos, existem várias ferramentas que podem nos auxiliar a sermos mais criativos. Como é que a gente aumenta essa criatividade, né? Como é que a gente consegue ser mais criativo? Primeiro, saindo da nossa zona de conforto, né? A gente se inspirando em outros lugares, a gente indo a outros espaços, escutando outras coisas. Então, criatividade é um processo que precisa ser alimentado rotineiramente. Não existe uma pessoa naturalmente criativa que vai ficar criativa para todo sempre. Existe, sim, um esforço grande para a gente continuar sendo criativo. Então, se a gente bebe das mesmas referências o tempo todo, se a gente só gosta de um tipo de música, um tipo de filme, série, um estilo visual, enfim, a gente pode acabar ficando fechado numa caixinha, né? E essa criatividade que a gente fala de sair da caixa, né? De sair fora da caixa, ela vai ser muito comprometida. Então, vocês precisam sair da zona de conforto de vocês.
A gente também falou sobre a importância de desenhar, de rabiscar, de fazer um protótipo, né? De você ter, inclusive, o contato com esse outro tipo de material, né? Com essa materialização. A gente é tão digital hoje, quantas coisas a gente já vai lá e já vai adicionando no celular, no WhatsApp, no grupo que a gente tem com a gente mesmo, né? Em blocos de anotação. Então, a gente está sempre nesses softwares, nesses computadores, fazendo o tempo todo, mas para um momento e vai rabiscar, vai desenhar, vai fazer um protótipo dessa identidade visual ou desse projeto que você está fazendo, das coisas que você está imaginando. Então faz esse trabalho, né? Faz esse processo. É super importante e lembra que você não precisa ter vergonha disso. Eu mostrei na unidade 1 os rabiscos que eu fiz, né? Os desenhos que eu fiz. Mas possivelmente você nem vai apresentar isso para o cliente final, né? Você vai ficar com isso só para você. Então deixa de abstração e faz porque isso ajuda muito no processo criativo. E aí, falando sobre a apresentação final, a apresentação que a gente vai ter para o cliente, a gente vai criar uma narrativa, ou seja, tem um início, tem um meio, tem um fim. A gente vai começar nessa apresentação dizendo qual foi a ideia inicial, né? Que depois que a gente teve aquela conversa, aquela primeira conversa da reunião, depois que esse cliente apresentou o briefing para a gente, né? A gente começou a imaginar determinadas circunstâncias criativas, determinados elementos, determinadas cores, né? Então a gente foi se inspirar nisso, naquilo, apresenta tudo isso, tipo, é como se o cliente estivesse vendo o filme que aconteceu até você chegar naquele produto final, sabe? Então mostra para ele quais foram os seus insights, né? Depois mostra como foi o desenvolvimento de que você tentou aquele elemento, aquela fórmula, com aquele volume, com aquela cor, e aí quando você mesclou não deu certo, então você foi para um outro caminho, e aí você mostra esse outro caminho, que finalmente foi o caminho que deu certo, e que ele corrobora, né? Ou seja, que ele está ali dizendo que tem tudo a ver com o que o cliente precisava logo no começo. Então, cria essa narrativa, né? Cria essa história, faz com que o cliente preste atenção naquilo que você está falando, né? Não escreve tanto texto, né, nos slides, não tem necessidade disso. O cliente não vai estar lá lendo enquanto você está apresentando. Mostra aquilo que você está fazendo, usa muito a linguagem visual, usa muito a unidade passada do discurso gráfico, né? Usa muito essa alfabetização visual. Então, eu espero muito que nessa disciplina como um todo, mas nessa unidade em específico, você possa ter aprendido um pouco mais sobre a rotina do design gráfico, porque tudo isso aí faz parte da nossa rotina, faz parte do dia a dia, do nosso cotidiano, de como a gente deve fazer, e tudo isso são dicas, são ferramentas, são técnicas que a gente estuda, que a gente vê durante muito tempo, de profissionais muito experientes, assim, e milionários e maravilhosos, conseguem seguir e fica maravilhoso, tá? Então, não é de hoje que a gente vem estudando isso. Então, essas técnicas são comprovadas, tá? Fazer as coisas dessa maneira, tá comprovado que vai dar certo. Então, eu espero muito que tenha sido bom para você, como foi para mim. A gente se encontra em uma outra disciplina. E boa sorte por aí, a gente se fala. Tchau, tchau!